Olá para você, está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o tema de hoje é delicado, ele é complexo e merece muita atenção da gente. Setembro Amarelo, o mês de conscientização e prevenção ao suicídio. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer 3 mulheres fortes, conscientes e determinadas. Aqui comigo, Chá Dias, é formada em psicologia pela Faculdade Social da Bahia, atende na clínica há 8 anos pela Luzes da Análise Transacional. Possui também formação em clínica racializada e saúde mental da população negra, capacitação em atendimento a mulheres e formação avançada em atendimento a mulheres em andamento. Muito bem-vinda, Chá. Obrigada, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Também aqui comigo hoje, Carolina Moitinho, psicóloga graduada pela Faculdade Rui Barbosa, com especialização em análise transacional. Atuou por 5 anos no sistema prisional como psicóloga jurídica e hoje está com dedicação exclusiva à psicologia clínica em consultório particular, com atendimentos individuais e casal voltados para adolescentes e adultos, com foco no desenvolvimento psíquico e emocional, estratégias de emagrecimento, fortalecimento de relacionamentos interpessoais e no cuidado integral da saúde mental, visando a autonomia de vida. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada pelo convite. Prazer todo nosso. E completando o nosso time aqui hoje, Josiana Rocha, porta-voz do Centro de Valorização da Vida, CVV, Programa de Apoio Emocional e Prevenção ao Suicídio. O CVV pode ser acessado em todo o país pelo número 188, 24 horas por dia, e a ligação é gratuita. Muito bem-vinda, Josiana. Obrigada pelo convite, a gente agradece a oportunidade. Obrigada a todas vocês, porque é um tema que a gente não pode deixar de conversar e temos que conversar com muita seriedade e muita atenção. Olha só, gente, Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio e, de acordo com o portal do próprio Setembro Amarelo, em 2013, Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, deu notoriedade e colocou no calendário nacional a campanha internacional Setembro Amarelo. E desde 2014, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, divulgam e conquistam parceiros no Brasil inteiro com essa importante campanha. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aí eu vou começar o tema aqui, conversando aqui, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês 3. A gente sabe que é um assunto que tem que ser debatido durante todo o ano, mas ter um mês para dar essa luz, para dar o holofote à causa, é importante, Chá? Eu acredito que se faz muito importante, né? E como você reforçou, Michele, é um assunto que a gente precisa trazer à luz durante o ano inteiro, mas tem um espaço para falarmos de um assunto que traz tanto estigma, que ainda tem tantos tabus, é fundamental. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente desmistifica também algumas coisas, traz acesso à informação e sendo feito com cuidado, com responsabilidade, eu acredito que aproxima mais as pessoas a buscarem cuidados, a buscarem uma atenção maior também a esse sentido da prevenção ao suicídio, né? Maravilha. Carolina, como é que você enxerga isso? Porque termina que a mídia também toda fica atenta a esse tema, chama para baile. É importante dar esse holofote nesse período? É importante diluir tabus, né? E para diluir tabus, a gente precisa trazer o bate-papo, né? Bate-papos informais, profissionais, colocar esse tema em evidência para que as pessoas se sintam também à vontade e entendam que o que elas estão passando, outras pessoas também passam, né? Então, vai abrindo para o diálogo, vai desmistificando a doença mental, porque em sua maioria as pessoas que cometem suicídio, elas sofrem de algum adoecimento psíquico e às vezes elas não sabem que existem essas saídas. Então, sim, é importante, mas acreditamos que acho que a gente precisa aumentar um pouco mais essa campanha, digamos assim, né? Falar mais sobre isso, colocar esse diálogo mais em pauta, mais vezes em pauta. Ajudou que temos o janeiro
também, né, que a gente fala também sobre saúde mental, né, e que ajuda, mas que eu acho que a gente só precisa aumentar e ampliar um pouco mais isso. Mas sim, não tenho dúvida nenhuma que trazer à tona é a forma que a gente tem de conscientizar e mostrar que existem outros caminhos. Perfeito. Josiana, como é o seu cotidiano, né, como voluntária lá no CVV? É algo que você vive no dia a dia, não só no mês de setembro. Mas eu queria que você fizesse uma análise, assim como as meninas já falaram, também dessa questão da campanha. Qual foi a relevância desde que surgiu a campanha do Setembro Amarelo para cá, nesse combate ao suicídio? O Setembro Amarelo já está completando 11 anos, né? E a gente percebe que a sociedade hoje já permite conversar sobre o suicídio. Traz para as pessoas, para as famílias, essa conscientização de que existe a possibilidade de prevenção. Lembrando assim que o CVV, ele atua todos os dias do ano. Então, a campanha do Setembro Amarelo traz para todos nós a possibilidade e a responsabilidade de fazer a prevenção do suicídio todos os dias. Se faz necessário que a gente tenha esse cuidado, porque qualquer um de nós pode pensar no suicídio. E a gente precisa falar sobre o assunto. Falar como você está fazendo, seriamente, trazendo à baila o tema que é tão tabu e que está sendo desmistificado. Quando você traz assim que todos nós estamos suscetíveis, eu lembro de uma frase de uma amiga minha que é psicóloga, e ela fala assim, a linha entre a sanidade e o surto ela é muito tênue. Então, a gente precisa estar cuidando o tempo inteiro da nossa saúde mental, porque sim, podemos, algum gatilho, levar ao surto. E eu vou querer até saber um pouco mais, lógico, de vocês especialistas no assunto. Mas antes eu queria trazer um dado aqui, gente. Olha só, segundo a reportagem do portal Veja Saúde, estima-se que cerca de 14 mil pessoas tirem a própria vida anualmente aqui no Brasil. Um problema de saúde pública que pode atingir qualquer um, independente de classe social, idade, sexo ou orientação sexual. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos e a quarta entre jovens de 20 a 29 anos. E aí eu vou para você, Carolina, por que esse alto índice entre adolescentes e jovens? Tem alguma explicação para essa causa? Tem. O que acontece é que nessa fase estamos ainda em formação, né, da nossa psique mesmo, né? Então, precisamos ter atenção, né, dos nossos pais, professores, né, as pessoas que rondam esses adolescentes, em observar as angústias, além de observar o ambiente em que essa pessoa está inserida, né? Então, quais são os traumas que ela passa, se existe um ambiente saudável em que ela está sendo desenvolvida, né, em que ela está crescendo. Então, o adolescente ele ainda não tem recursos suficientes psíquicos e emocionais para lidar com certas situações. Então, a forma em que eles encontram, né, de acabar com o sofrimento, porque muitas vezes não é acabar com a vida, mas é acabar com aquele sofrimento, com aquela angústia, encontra nesses recursos, enfim, esse alívio, né? Então, infelizmente, isso ainda tem crescido muito e a adesão de adolescentes, né, em atendimentos psicológicos ainda é muito baixa. A gente percebe que eles se sentem ainda muito fechados, muito constrangidos, inadequados, então isso dificulta também que esse número ele tenha uma baixa de forma significativa. E aí eu vou te perguntar uma coisa, que na época em roda de amigos, assim, eu falo assim, na nossa época não tinha muito isso, o suicídio não era uma opção, a gente sabia lidar com as frustrações na nossa época, era adolescente e tal. Você acha que existe uma mudança de geração ou era subnotificado os casos? As duas coisas. Eu acho que os casos eram subnotificados, mas existe sim uma mudança de geração. A gente vê que hoje em dia a gente tem pressões sociais muito mais intensas, a gente estava falando, né, há pouco sobre a cultura do cancelamento, né, as pessoas têm as pressões muito para você se encaixar em um corpo adequado, para você se encaixar em uma classe social que as pessoas entendem como adequadas, né? Então, todas essas pressões fazem com que os jovens, os adolescentes e até mesmo os adultos se sintam mais vulneráveis, menos aceitos e o propósito de vida fica muito confuso entre o que eu sou, as pessoas não aceitam o que eu sou, o que eu quero ser. Então, sim, acontece que hoje em dia as pressões sociais fazem com que as pessoas adoeçam mais psiquicamente. Entendi.
Josiana, como identificar? Você, lógico, na sua... Eu posso até também fazer essa pergunta para a Chay, ou se quiserem complementar. Mas assim, no seu dia a dia, como é que uma família pode identificar que um adolescente ou um jovem está precisando de ajuda? Tem algum sinal, assim, na sua vivência que você percebe lá, na sua escuta? Olha só, nós, voluntários do CVV, somos pessoas que não é exigido de nós nenhuma formação acadêmica. Então, o CVV não substitui nenhum profissional. E a gente percebe, os especialistas dizem que existem muitos casos de suicídio onde a pessoa não dá nenhuma indicação e pega todo mundo de surpresa, né? Mas a gente aprende ao longo da caminhada que algumas coisas são bem pontuais. Por exemplo, o adolescente, ou qualquer pessoa que tinha um hobby, por exemplo, gostava muito de ir à praia, e de repente a pessoa para com isso e não substitui por nada. Então, é um fator que a gente precisa estar atento. E aí a gente está correndo muito para tudo e cuidando pouco da gente mesmo, né? Da gente ter coragem, como Carol falou, assim, essa coisa do cancelamento, aí a gente está muito preocupado com tudo isso, e aí os sentimentos eles vão ficando em segundo plano, vão ficando, né? Então, é como um copo que você coloca numa torneira, ela vai gotejando, gotejando, uma hora transborda. Assim sou eu, assim é você, assim qualquer um de nós. E ao transbordar, pode ser um ato de violência contra alguém ou contra eu mesma. E aí esses sinais, eles vêm e a gente precisa estar atento, mas nem sempre existem os sinais. Chay, então, uma mudança de comportamento. A Josiana traz uma coisa que é interessante. Às vezes, tanto na nossa correria do dia a dia, a gente não observa aquele amigo que está do lado, ou até mesmo um filho que está dentro de casa, que se isolou um pouco mais naquele quarto, ou parou de fazer uma atividade. Então, todos são sinais de observar o comportamento do outro, para talvez esse é o momento de pedir uma ajuda profissional? Eu acredito que é importante ter atenção aos sinais. Mas como a Josiana falou, nem sempre esses sinais eles ficam evidentes, o que traz também muita culpabilização para famílias e para os amigos quando isso fatalmente acontece, né? Se a gente for falar sobre saúde mental, que eu acho que é o que entra como um ponto central para a gente olhar essa demanda, né, da questão do suicídio, acredito que precisamos entender que o contrário de saúde ou de doença mental não é necessariamente saúde, mas a construção e manutenção dessa saúde. Então, eu penso como é que estamos, enquanto sociedade, nesse movimento da construção e manutenção da nossa saúde mental, né? Porque muitas vezes, assim como o tema suicídio ainda é estigmatizado, a busca por ajuda profissional ainda também é estigmatizado. Enquanto sociedade, muitas vezes nós entendemos que precisamos chegar no limite do limite de algum processo de adoecimento para buscar ajuda profissional. E, enquanto sociedade, também não estamos preparados para ouvir a demanda do outro sem muitas vezes minimizar ou invalidar aquilo que o outro está trazendo como demanda. Porque a sua dor vai doer em você diferente de como dói em mim. Perfeito. Eu sempre digo isso, não dá para medir sofrimento, não se mede. Porque cada um traz uma bagagem, traz uma vivência, uma forma de lidar com aquilo. O que para mim pode ser, é fácil superar isso, não me dói tanto. No outro, é uma catástrofe imensa que pode levar até uma atitude trágica. Sim. Né? Então, você traz um aspecto muito importante. E essa saúde mental, ela tem que ser trabalhada e cuidada dia após dia, e desde a infância também, né? Espera aí que a gente vai falar mais sobre esse assunto, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Ponto a Ponto Mulher volta já. Estamos de volta com Ponto a Ponto Mulher. Gente, hoje o tema é sério, é delicado. A gente está falando sobre Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Josiana. Como é que funciona o CVV? E aí eu quero saber do atendimento para a pessoa que liga buscando o serviço. E também queria que você falasse um pouquinho também como faz para ser voluntário, uma pessoa que queira trabalhar lá no CVV. Essa é uma excelente pergunta, que a gente precisa sempre de novos voluntários.
Então, o CVV ele tem 63 anos. Então, você imagina, se hoje é tão difícil falar de suicídio, imagina isso 63 anos atrás. Como você bem trouxe o dado, né, no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa morre pelo suicídio. O que nós, voluntários, o que o CVV oferece? O CVV oferece uma escuta onde a pessoa que nos procura, ela vai falar o que ela sente, o que ela pensa. Ela vai ser ela mesma. O voluntário não vai aconselhar, o voluntário vai confiar, vai compreender, vai estar com a pessoa no momento em que ela busca o CVV. É uma necessidade que a gente tem de ser escutado, porque a gente está assim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O CVV ouve pelos ouvidos e escuta com o coração, onde a pessoa ela vai dizer sem medo, sem culpas, independente da verdade dela. É uma escuta sem julgamento. Sem julgamento. É uma escuta de acolhimento. Isso. A gente acolhe a pessoa na verdade dela. O voluntário não vai ficar dizendo assim, será que é verdade? Será que isso? Não. O voluntário, a gente estar lá para conversar com a pessoa, seja lá o que for que ela esteja vivenciando e que ela precise. Porque e a qualquer assim, hora, porque 24 a qualquer hora horas. do dia ou da noite, sábado, domingo, feriado. Para além disso, o CVV também vai para a comunidade. A gente leva várias ferramentas para ajudar as pessoas a se autoconhecer, a conviver. Não é que vai resolver os problemas, mas a conviver com os seus sentimentos. Né? Assim como a gente tem um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, onde as pessoas que tentaram suicídio ou aquelas que ficam, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 135 pessoas ficam impactadas com o suicídio. E elas precisam desse espaço para falar do que está sentindo, de como está sendo para ela esse momento. Para ser voluntário, basta ter 18 anos, acessa lá o cvv.org.br, se inscreve e vem fazer um treinamento que dura mais ou menos 3 meses, onde a gente vai conviver com as pessoas que queiram ser voluntárias e ela vai perceber se ela está no momento para escutar a pessoa. Porque a gente, quando está no CVV, conversando com a pessoa, a gente coloca ela em primeiro lugar. Mas eu preciso estar bem, eu preciso estar em primeiro lugar para poder colocar o outro em primeiro lugar. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar. Primeiro você põe sua máscara para depois ajudar outra pessoa. Qualquer lugar do Brasil, o telefone para ser atendido é 188, qualquer pessoa, é gratuita a ligação, qualquer pessoa pode ligar de qualquer lugar, qualquer hora, e para ser voluntário também. A pessoa pode estar... Essa semana eu estava conversando com uma voluntária que ela mora em Vitória da Conquista e é voluntária do CVV de Brasília. Então, a tecnologia possibilitou isso. Então, as pessoas podem morar em qualquer lugar. Você falou que com a tecnologia trabalha até da própria casa, né? Voluntário da própria casa. Isso, é o atendimento remoto. A gente permanece enquanto voluntário em aperfeiçoamento contínuo. Então, a gente faz curso, treinamento e também tem o presencial, né? Então, qualquer pessoa, a gente precisa de voluntários. São de 8 a 10 mil chamadas por dia, uma fila imensa que precisa de mais gente porque o CVV é um pronto-socorro emocional. A gente Hoje tem mais ou menos quantos voluntários, você saberia? No Brasil, a gente tem uma equipe de 3 mil voluntários. Em Salvador, a gente tem 38 voluntários. Então, nossa, nós precisamos 3 de mais. mil voluntários para uma média de 10 mil ligações por dia. Temos que melhorar esse número. Com certeza. A conta não está fechando. Então, para ser voluntário, é ter disponibilidade de tempo, é gente que gosta de gente. Empatia. Gente que está, gente não independente de profissão, de academia, qualquer coisa. Se você gosta de gente, se você quer servir, aí você vem e vai escutar as pessoas. Maravilha. E olha, tem muita gente precisando falar. E a gente, certeza. Se bem que vou dar um recadinho, qualquer um de nós, onde a gente esteja, a gente pode fazer isso, escutar atentamente, respeitosamente, aquela pessoa que está vivendo qualquer coisa, às vezes até alegria. Sim. A gente atende pessoas que têm alegria e não tem a quem dizer. E eu preciso dizer. Então, qualquer um, lá na sua casa, no seu trabalho, na roda de amigo, no bar, onde você estiver, preste atenção e, principalmente,
fale também dos seus sentimentos, porque a gente precisa. Maravilha. Olha só, gente, tem uma sigla que ficou super conhecida nas redes sociais, CAPS. E você sabe o que é o CAPS? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, um serviço público do Sistema Único de Saúde, SUS, que oferece um atendimento aberto e comunitário com uma equipe multiprofissional e busca a reabilitação psicossocial e a inclusão social dos usuários, atuando como um substituto ao modelo de tratamento em hospitais psiquiátricos, os antigos manicômios, e mantendo os indivíduos em suas comunidades. Frases como, do jeito que o CAPS gosta, o paciente ficou o mais fraco do CAPS, ou ainda, essa pessoa fugiu do CAPS, são utilizadas sobre imagens e vídeos e, de um modo geral, passam a carregar uma imagem cheia de preconceito contra pessoas que estão em sofrimento psíquico. E isso motivou uma campanha de ressignificação e de respeito ao CAPS. E aí eu trago aqui para você, Chá. Como é que você enxerga isso? É importante trazer essa ressignificação, inclusive para poder combater o preconceito, inclusive também a desinformação sobre um serviço que é de extrema relevância, né? Sim, essa campanha é muito importante, né? O CAPS não é meme. E aí eu acredito que convida nós, enquanto sociedade, a ressignificar e reconstruir esse olhar. Porque o CAPS ele presta um serviço social de extrema importância, né? Validando essa questão da saúde mental, e de uma maneira responsável, de uma maneira ética, conduzindo e convidando as pessoas também a esse espaço de saúde, como falamos aqui, né? Ainda é um lugar que, de alguma forma, essa condução que acabou viralizando traz um olhar até pejorativo, né, para as pessoas que estão ali enquanto usuárias, até mesmo para os profissionais que estão envolvidos nesse serviço. Mas essa iniciativa de desmistificar, eu acredito que é chamar para perto, para que nós possamos, enquanto sociedade, conhecer o serviço mais de perto, buscar maiores informações, porque, inclusive, o CAPS possibilita que essas pessoas busquem acesso à medicação, à escuta atenta, ao acolhimento, a serviços psiquiátricos. É uma porta de entrada para profissionais, Exatamente. para você ter um atendimento profissional para aquele momento que está passando por um problema de saúde. E conseguir se restabelecer e voltar para a sociedade de uma maneira mais funcional, com a saúde mais restabelecida, né? Então é muito importante desmistificar esse lugar que foi construído aos poucos. Na internet tem muito de viralizar algumas coisas. Sim. Que, de certo modo, pode ser positiva, mas pode também enfraquecer movimentos importantes, como o serviço do CAPS, por exemplo. Maravilha. Carolina, essa ideação suicida, né? Sempre ela começa de uma depressão ou não? Qual seriam, assim, que a gente pode pensar, alguns sintomas, comportamentos que a própria pessoa pode identificar que, olha, não estou muito normal nisso aqui, está na hora de eu buscar uma ajuda profissional? A gente diz que tem 3 estágios. O primeiro estágio é o pensamento, pensamentos recorrentes, pensamentos que a gente chama de intrusivos, aqueles que não pedem licença para chegar. Outro termo que viralizou na internet, né? Pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos, de fato. Em que a pessoa começa a pensar em eu queria morrer, eu gostaria de morrer, às vezes com pensamentos até um pouco soltos relacionados a isso. O segundo estágio é quando esse pensamento começa a se alinhar a um sentimento, um desejo mais forte em que isso aconteça, de sumir, de acabar com tudo, que os pensamentos começam a ser, acho que eu não faria muita diferença, né? Acho que as pessoas ficariam mais felizes sem mim, né? O que eu estou fazendo aqui, com um sentimento mais profundo. E o terceiro estágio é quando esse pensamento se junta a esse sentimento a um comportamento, que aí é onde o perigo fica mais iminente, né? Onde a pessoa já começa a se movimentar para, né? Começa a pensar em como, né? Colocar, fazer, né? Enfim, o ato, começa a pensar nisso. Então, a gente vê que isso é uma crescente e a gente tem, a maior parte dessas pessoas são deprimidas, sim. Elas sofrem um processo de depressão, processo de ansiedade, abuso de drogas, alguns transtornos, inclusive transtorno do humor, é bem comum, como bipolar, por exemplo, alguns transtornos de personalidade, como a personalidade borderline, a gente vê também um índice alto. Então, sim, o adoecimento psíquico, ele, na maior parte dos suicidas ou das pessoas que pensam e que têm ideações suicidas frequentes, vem de pessoas que têm algum transtorno mental. Agora, a gente consegue perceber uma grande incidência em pessoas que não procuram ajuda,
né, psicológica, medicamentosa, e essas pessoas ficam mais vulneráveis, né, a esses atos ou a esses pensamentos recorrentes, porque, em geral, a pessoa que busca ajuda, ela faz o acompanhamento psiquiátrico adequado, ela usa a medicação adequada para a sua condição, ela tem um acompanhamento psicológico, ela tem uma rede de apoio em casa, ela tem um apoio de ONGs, como, por exemplo, o CVV, que é uma escuta ativa e acolhedora. Essa pessoa, ela, em geral, na maioria dos casos, ela consegue encontrar conforto, né, ou estratégias para poder fugir, né, desse pensamento que importuna, porque é um pensamento que importuna. Você não tem um manejo no sentido de eu vou pensar isso, eu não vou pensar nisso. A gente não consegue ter um manejo disso, né, total. Mas a partir do momento em que você usa de estratégias eficazes, isso começa a diminuir um pouco, começa a se abrandar um pouco, e a pessoa, ela consegue se sentir mais, em geral, né, se sentir mais confiante, né, para seguir a sua vida buscando novos propósitos. Josiana, tem algumas frases que são usuais, mas que não deveriam ser ditas. Por exemplo, quem quer se mata, não tenta não. Não é uma verdade. Então, o que é que não pode, o que é que não deve ser dito para uma pessoa que está passando por essa situação aí de ideação suicida? Então, o suicídio, ele não é um ato isolado. A pessoa não se mata porque perdeu o emprego. A pessoa não se mata por uma razão. Ele é multifatorial. Então, a questão do copo, né? A questão que vai cair na gota. Assim somos nós. Hoje acontece uma coisa, a gente deixa, amanhã outra, depois outra, e chega uma hora que transborda. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, os especialistas dizem que um fator de risco seríssimo no suicídio é a pessoa ter tentado uma vez. Se ela tentou uma vez e ela não tiver o cuidado, o acolhimento, né? Eu ouvi um depoimento de uma pessoa, o CVV é sigilo e anônimo, né? As pessoas têm a garantia de que o que ela diz no CVV fica no CVV. O que eu vou dizer aqui não foi uma pessoa num atendimento, uma pessoa que tentou, ficou 15 dias na UTI, e ela disse assim, quando eu saí da UTI, tudo que eu queria, quando eu cheguei em casa, era um abraço, e todo mundo tinha medo, todo mundo cuidava para guardar tudo e tinha medo de me abraçar. Então, assim, acolher respeitosamente essa pessoa. Quando alguém diz que a vida está como Carol e Chá falou, quando a pessoa, às vezes a gente vê uma foto, porque a pessoa está lá triste, uma frase, a gente precisa, como dizem os especialistas também, a gente precisa formar uma rede de apoio. Essa pessoa precisa ser acolhida na verdade dela, porque a dor dela é muito grande, né? É uma dor que sufoca e que não tem, você não tomou pancada, você está sentindo uma dor. Como Carol falou, o que a gente tem, os especialistas apontam, e os depoimentos que a gente ouve, é de que a pessoa não quer morrer. Ela quer matar essa dor que consome e é muito difícil. Aquela angústia. A gente está na época de rede social e a gente estava falando, Chá, dessa questão de observar o outro e tal. A rede social também pode ser uma porta de observação do outro. Uma postagem que não estava muito, não é muito do perfil da pessoa, um tom de despedida. Isso pode ser um gatilho para você, opa, aquele amigo, aquela pessoa está precisando de minha ajuda? Sim, eu acredito que pode ser um sinalizador. E eu penso também, Michele, que é importante a gente olhar as redes sociais com um certo nível de criticidade, porque ali o que é postado é apenas um recorte do que as pessoas vivem. E é muito fomentado esse lugar de alegria plena, de realização, o que leva muitas vezes esse impacto à saúde mental, porque é um lugar de comparação também, né? Mas dá para a gente conhecer a linguagem do outro também a partir das redes sociais. Um padrão de postagem que começa a mudar, ou a pessoa tende a postar menos porque, como é uma vitrine da vida onde tudo está bem, essa pessoa pode se sentir mais retraída em comparação às outras pessoas, já que na vida dela os aspectos estão mais negativos, né? Então, de alguma forma, há uma sinalização ali.
e que é importante a gente entender qual a linguagem, qual a comunicação do outro que está acontecendo, principalmente pessoas próximas. A Josiana falou, né, sobre essa questão de um olhar atento, a empatia, a busca por conversar com o outro. E as redes sociais nos passam muito a impressão de que estamos sempre próximos um do outro, né? Sim. Só que a gente não sabe, muitas vezes, a realidade até de um amigo próximo. Como é que está a vida nos bastidores? Como é que estão as coisas? A gente não se liga mais. Tá olhando ali só o palco de um de outro. A gente não se liga mais, os encontros são mais espaçados, porque a gente tem a sensação e a fantasia de que a gente está acompanhando a vida do outro ali pelas redes sociais. Eu vi uma frase que eu achei fantástica uma vez, assim, nós éramos mais próximos quando o telefone era preso por um fio. A partir do que o telefone ficou solto, nós nos distanciamos mais. A gente vai para um intervalo rapidinho, mas a gente já volta. Ponto a ponto, mulher, volta já, não saia daí. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher. Gente, olha só, nossa equipe de jornalismo foi saber do povo baiano como está o cuidado com a saúde mental. Vamos conferir. O que é que você faz para cuidar da sua saúde mental? Eu sempre estou lendo livros, né, procurando algo, né, positivo, né, para manter a saúde mental em dias. Não sei, conversar com meus amigos, faço atividade física, né, treino na academia, faço aula de dança na academia, faço terapia, é um psicólogo que eu faço, é isso. Atividade física, leitura. Não procurar acumular problemas, não me preocupar demais com a família, acumular problemas de família e confiar que Deus vai resolver todos os meus problemas. Caminhada, né? Ouvir música, ler algum livro que te faz bem, assiste um filme, enfim, quando tiver tempo, né? Que a vida tá tão corrida, né? Mas é isso. Eu saio, leio livro, tento me distrair também. Acredito que ajuda muito. Na verdade, eu leio muito livro, né? Procuro passear, ver como é o meu dia a dia, para poder manter a mente em dia, né? O que a senhora faz diariamente para cuidar da sua saúde mental? Eu trabalho, me exercito um pouco. Terapia. Eu acho que se todos os adultos fizessem terapia, o mundo estaria melhor. Assim, eu tento procurar apoio, suporte psicológico, que eu creio que é importante nesses casos. Bom, como um bom educador físico, a prática de atividade física, né? Tentar uma alimentação mais saudável durante a semana. Aos fins de semana, tentar estar com a família, com os amigos, tentar sociabilizar também, né? Evito ver internet comentários ruins, terapia, acompanhamento psicológico e pensamento positivo das coisas. Olha só, ouvimos muito ler livro, atividade física, terapia, evitar acumular problemas. Chá, existe uma diferença aí entre homens e mulheres? Você acha que as mulheres cuidam mais da saúde mental do que os homens ou é equilibrado? Se a gente for parar para pensar nessa questão aí de gênero, nós temos várias camadas de discussão, né? Mas para ser breve, eu acredito que as mulheres elas buscam mais por ajuda, mas ainda assim há uma sobrecarga, né, em vários sentidos, porque geralmente é essa mulher que fica à frente de cuidados, e aí se levanta essa questão, né, quem cuida de quem cuida. Sim. E em contrapartida, os homens têm uma dificuldade maior em assumir, reconhecer, e tudo isso vem de uma base da nossa forma de socialização, de como é que nós somos socializadas, né? Nós, enquanto mulheres, somos socializadas para esse lugar do cuidado e de alguma forma, sanar os problemas das outras pessoas e nos colocarmos ali em último lugar. E aí eu achei interessante como as pessoas, a maioria mulher ali, foram buscando vias de se ajustar a esse lugar de autocuidado, né? Enquanto os homens são socializados para um lugar de super força, de não falar das suas emoções, de não demonstrar fragilidade, de não demonstrar sensibilidade e serem estigmatizados de alguma forma, eles se distanciam desse lugar de saúde mental também. Então, nós temos dois panoramas quando a gente trata dessa questão de gênero.
Mas sim, as mulheres elas costumam buscar mais esse lugar de atenção. E aí eu fico pensando que muitas vezes é em psicoterapia ou nesses espaços de escuta que essa mulher ela vai se ouvir pela primeira vez. E vai ser ouvida também pela primeira vez. Né? O quanto é importante essa busca por um processo de acolhimento e de validação dos seus processos. Ela virar o centro e não ser sempre quem está cuidando de alguém. Exatamente. Mas ela ser cuidada. Exatamente. Fantástico. E aí, Carolina, o que você achou aí do povo baiano? Tá se cuidando? Os homens... Muita gente falou atividade física e tal. É importante, sim, também. A gente fala assim, cuida do corpo, da alma e da mente. Com toda certeza. Assim, nós somos seres multifatoriais, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde física, psíquica, do nosso social, da nossa área família. Então, a atividade física, ela tem um poder extremamente importante na nossa saúde mental, não só na nossa saúde física, por conta, inclusive, da liberação dos hormônios do prazer, do lugar de socialização que a gente vê hoje também, que isso é muito importante, afeta positivamente na autoestima e não temos também como fugir do padrão social em que hoje, e é muito debatido, então as mulheres e os homens que cuidam da sua autoestima e treinam e estão cuidando do seu próprio corpo, também conseguem se sentir mais inseridos, mais aceitos, e isso tem um poder positivo, psiquicamente falando. Então, uma coisa curiosa é que nos últimos anos eu tenho tido uma adesão maior de homens na clínica, e é muito... Eu acho até engraçado perceber como eles se surpreendem positivamente, né? De, doutora, eu achei que era tão diferente a terapia. O que você pensava sobre a terapia? Não sei, que você ia dizer talvez que eu fosse meio doido, né? Então, existe esse preconceito. Mas o que é muito legal é que eu tenho clientes anos comigo, que foram para cuidar de uma coisa muito pontual e disse assim, eu adorei a terapia, eu quero vir aqui todo dia para falar sobre várias coisas que você me abriu a cabeça para isso. Então, a gente vê que já existe uma adesão, eu escuto de pessoas, não só na clínica, mas de pessoas ao meu redor, falando, eu faço terapia, eu também faço, dos homens, né, falando sobre isso, está sendo muito bacana, né, deles se sentirem também acolhidos, né, porque eles também tinham medo de como eles seriam recebidos dentro da clínica, né, então, a gente vê que já existe uma adesão maior, porém, se tratando de suicídio, a gente ainda vê um número significativo. A gente vê que o número de homens que cometem suicídio é maior do que o número de mulheres, porém as mulheres tentam mais do que os homens, né, Josi? Só que por conta das próprias características dessa tentativa e das mulheres buscarem ajuda, faz com que o número de homens que chegam a cometer o ato seja ainda maior do que as mulheres. Mas eu vejo sim um movimento social, na própria rede social a gente vê muito forte isso, as pessoas querendo cuidar da saúde mental. Isso está em pauta, isso está em alta, isso é muito bom. Você tem esse sentimento também, Josiana, que está cada vez mais trazendo à baila esse assunto de manter uma saúde mental, assim como todas as outras, a saúde física, é pauta do momento? Para além do que já foi dito, a gente observa esse crescente desejo das pessoas de falar dos seus sentimentos. A gente tem medo de falar aquilo que a gente sente. E falar o que a gente sente é o melhor remédio. Né? Isso termina tocando muito os homens, que é aquilo que a Chá colocou, né? Uma construção de uma sociedade patriarcal, onde o homem tem que estar nessa parte de força, que menino não chora, homem não chora, e aí faz esse travamento de falar das emoções. Exatamente. Então, em 2004, o CVV trouxe um programa que é chamado Amigos do Zip, onde trabalha com crianças de 6 e 7 anos para ensinar as crianças a lidar com os seus sentimentos. Então, quando a criança, que é o momento que ela está se formando, ela aprende a lidar com as suas emoções, os seus sentimentos, ela aprende a pedir ajuda, ela vai ser uma adolescente muito melhor e um adulto, né? Então, assim, a gente percebe, por exemplo, o CVV, ele não para de tocar, o telefone não para de tocar. A gente tem também atendimento no chat. No chat, a gente atende um público bem jovem, um público bem... né? Então,
As filas são quilométricas para essa Aproveita e conversa. reforça todos os canais de atendimento do CVV, que a gente vai colocar aí na tela. Isso, o CVV ele atende pelo 188, que é o telefone, funciona 24 horas, inclusive sábado, domingo, feriado, independente de qualquer coisa, o CVV está disponível. Nesse exato momento que a gente está aqui conversando, os voluntários estão espalhados pelo Brasil atendendo as pessoas. Também tem um atendimento por e-mail, você entra no site e tem lá o atendimento por e-mail, você manda sua mensagem falando dos seus sentimentos. E o chat também, você entra no site e você vai ver quais os horários que o chat funciona. Precisamos de mais voluntários para atender 24 horas no chat, que é muita gente querendo conversar. Inclusive, Michele, deixa eu fazer uma observação do que ela falou. A gente disse que falar é terapêutico por si só, né? Então, quando as pessoas, elas abrem esse diálogo, seja para quem for, já é uma forma dela estar elaborando aquilo, aquele medo, aquela angústia. Então, já é um primeiro passo, sim, para a melhora, para a mudança dela. E uma coisa para as pessoas que têm dificuldade, né, de saber o que fazer, porque tem muita essa angústia, eu faço o quê, né, quando uma pessoa fala algo para mim nesse sentido, né? E, às vezes, a pessoa só quer ser ouvida, uma escuta ativa. Hoje a gente tem, até por conta da internet e do mundo ansiogênico, né, que a gente vive, a gente tem dificuldade em escutar, uma escuta cuidadosa, de só ouvir, né, de só calar, olhar nos olhos e ter empatia. Às vezes você não precisa dizer nada, às vezes só precisa olhar. Que às vezes a pessoa começa a falar, você já quer interromper a pessoa, ou a pessoa está falando, você está no celular fazendo outra coisa. Exatamente. E não tem aquela escuta atenta, né? Não tem aquela escuta atenta. Até uma fuga, né? Eu até passei por isso particularmente, eu vivi um luto, né? Eu perdi uma irmã, tem 8 anos, e eu sentia isso, por ser psicóloga, eu percebia claramente que as pessoas ficavam constrangidas em falar comigo sobre o meu luto, né? Então as pessoas falavam, vai passar, tá? Daqui a pouco passa. E aí eu dizia assim, eu sei que vai passar, né? Mas às vezes só o que a gente quer na dor é uma escuta, né? E eu digo bem isso, assim, por eu ser psicóloga, as pessoas entendem assim, que eu vou conseguir lidar com todos os sentimentos e que eu não preciso falar, né? Só que falar é para qualquer um, né? Falar é você conseguir fazer a catarse, colocar para fora aquilo que está cheio o seu coração, que está cheio a sua mente. Então, nesse esvaziamento psicológico, você consegue se sentir mais em paz, né? Então, às vezes é só olhar, ouvir, né? E no final, se não souber o que fazer, dá um abraço, que já é de bom tamanho. O poder do abraço, né? Exatamente. Fantástico. Gente, olha só, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, para cada pessoa que comete suicídio, aproximadamente 135 são impactadas. Isso acomete mais familiares, amigos próximos, colegas de trabalho. Então, é importante também cuidar de quem fica. Sempre pode ter aquele sentimento de culpa, de revolta, de será que não poderia ter sido evitado? Chá, como é que você enxerga isso? Costumamos chamar essa pessoa que fica de sobrevivente, né? Porque essa pessoa ela vai precisar continuar vivendo apesar da dor. E é importante oferecer a essa pessoa acolhimento, suporte psicológico ou até mesmo psiquiátrico, a depender do nível de sofrimento e de comorbidade que essa pessoa entre, porque como você traz, há um nível de culpabilização direta ou indiretamente posta sobre aquela pessoa, porque há sempre a sensação de eu poderia ter feito mais, ou o que eu deixei de fazer, onde foi que eu não vi, né, o que foi que eu perdi. Então a pessoa fica ali se relacionando com esses questionamentos que muitas vezes não vai ter uma resposta exata para isso, né? Então, assim, esse suporte para quem fica também é muito importante, porque se perde esse fio da meada, né? E a sensação é de impotência. E essa pessoa já sofreu ali uma vitimização ao perder alguém para o suicídio, né? Para a questão do suicídio. Então, é muito importante ter atenção para que as pessoas que vão acolher não façam o processo de revitimização dessas pessoas que ficam, que precisam de cuidado, que precisam de colo, de acolhimento, né? Por si só, aquela dor que a pessoa está sentindo já é um fardo enorme. Ela não precisa ser potencializada, muito pelo contrário. Isso. É também um acolhimento que ali precisa, para que não seja uma pessoa cometer
uma próxima tragédia dessas, né? Gente, a gente está chegando no final do programa, mas dá tempo ainda de deixar aquela mensagem. Eu vou querer ouvir de cada uma de vocês, para quem está assistindo aqui a gente agora, que percebe que alguém está precisando de ajuda ou que a própria pessoa está precisando de ajuda, qual seria a mensagem que vocês deixariam para tocar aí a pessoa e o coração? Eu vou começar com você, Josiana. Eu digo que você pode estar ao lado de quem está precisando de ajuda. Dar um abraço, escutar atentamente. E a questão de quem fica quando o suicídio acontece, essa dor é dilacerante. E o CVV também faz esse trabalho de pós-venção. Toda terça-feira do mês, às 14 horas, na sede do CVV, Rua do Bangala, 49, em Nazaré, a gente recebe os sobreviventes. Isso é aqui em Salvador? Aqui em Salvador. Os sobreviventes do suicídio, para conversar sobre esse momento de dor. Então, qualquer um de nós, onde a gente esteja, a gente pode ser esse amigo provisório, a gente pode dar esse aporte, a gente pode escutar, respeitando, com sigilo, com anonimato. E quem não estiver em Salvador, para ir presencial, pode fazer também pelo número de ligação? Isso, o CVV está disponível para todas as pessoas, mesmo qualquer pessoa, em qualquer situação, pode ligar 188 ou acessar o chat, né, o nosso site, cvv.org.br, que vai conversar com o voluntário sobre o que está acontecendo. Perfeito. Então, um abraço muito carinhoso a quem está nos escutando. Perfeito. Carolina. Bom, eu costumo dizer que vidas importam, né? Então, tanto o autocuidado, né, no momento em que você percebe que a dor ela está dilacerante, dividir com alguém e às vezes pedir só que a pessoa te dê um suporte, a gente chama como ego auxiliar, né? Ela ajuda você a caminhar juntos, né? Então, a ajuda de outra pessoa é isso, é você não precisar estar sozinho nessa luta, estar sozinha nessa luta, né? Compartilhar com alguém que vai te dar uma ajuda profissional ou até mesmo um colega, algum familiar, né, o próprio CVV, enfim, a gente tem bastante estratégia, bastante ferramenta para que você consiga voltar a viver sua vida com autonomia, com plenitude, né, porque não adianta só a gente sobreviver, a gente precisa aprender a viver essa vida com o maior número, o maior amor, bem-estar possível, né? Acho que é mais nesse sentido. Maravilha. Chá, sua mensagem nesse Setembro Amarelo? Eu gostaria de dizer que está tudo bem a gente demonstrar nossa fragilidade. Está tudo bem também a gente ser vulnerável. Nós somos seres humanos e há uma exigência, às vezes, de estarmos na superforça, na autocobrança, dando conta de tudo. E não vamos dar conta de tudo. Então, está tudo bem também precisar de ajuda, acionar as suas redes, ainda que você não possa ou não tenha como ter acesso a um atendimento profissional, mas ter ali sua rede de apoio emocional, seus amigos. Às vezes não é a família em que você encontra esse suporte, mas é nos amigos que você encontra essa família, esse formato de acolhimento. Está tudo bem admitir também esse ponto de fragilidade, não precisa chegar no limite do adoecimento, no limite do sofrimento, para buscar ajuda, seja medicamentosa, seja voltar a fazer atividade física, algo que se encaixe no seu modo de vida, no seu ritmo, no seu tempo, mas não se abandonar. E eu sei que é difícil fazer esse exercício porque nós não somos ensinados a prática de cuidado, porque quem veio antes de nós muitas vezes não teve essa possibilidade também. Né? Então, nós vamos aprendendo juntas aqui, juntos, a ter esse lugar de cuidado, que é um direito de todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero tê-las novamente em breve no próximo Ponto a Ponto Mulher. Que obrigada, Michele. Viva um dia de cada vez. Não deixe a tempestade de hoje definir o rumo da sua vida inteira. O sol logo vai voltar e tudo vai fazer sentido de novo. Não desista. Se precisar, peça ajuda. Autora ou autor desconhecidos. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.